Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, preparamos para você o programa Voz da Igreja. Bebendo da fonte, vamos visitar o texto belo de São Lucas, onde Jesus proclama as bem-aventuranças, mas também pronuncia os seus ais sobre aqueles que estão na contramão do reino de Deus. No coração deste tempo, vamos ainda uma vez colocar os olhos e o coração sobre as tragédias deste nosso tempo. Precisamos despertar para reagir à altura do que essas tragédias exigem de nós. Uma igreja em caminho, temos muitas coisas boas para viver e celebrar neste final de semana. Fique conosco. Obrigado pela sua audiência. O programa Voz da Igreja está começando mais uma vez para você. Bebendo da fonte. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez, quero convidar você então para mergulhar o mistério da Palavra de Deus, o mistério da Sagrada Escritura. E nesse domingo, o sexto domingo do tempo comum, nós vamos visitar, rezar um texto bonito de São Lucas, no capítulo 6, os versículos 17, depois 20 a 26. Jesus desceu com eles da montanha e parou num lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e uma grande multidão do povo, de toda a Judéia e de Jerusalém, e do litoral de Tiro e Sidônia. Então, Jesus ergueu o olhar para os seus discípulos e disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, pois vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que passais fome, pois sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora estáis chorando, pois haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando vos odiarem, vos expulsarem e injuriarem, quando banirem o vosso nome como coisa má, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois grande é a vossa recompensa no céu. Assim, os pais deles faziam com os profetas. Mas, ai de vós, ricos, pois já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora estáis fartos, pois passareis fome. Ai de vós que agora estáis rindo, pois ficareis de luto e chorareis. Ai de vós, quando todos falarem bem de vós, pois assim os pais deles faziam aos falsos profetas. Meu irmão, minha irmã, estamos diante desse belo texto das bem-aventuranças segundo Lucas. Temos aquelas segundo Mateus, onde Jesus sobe o monte e ali então, daquele sermão da montanha, olhando para baixo, fala ao coração dos seus discípulos. Agora, nessa versão de São Lucas, Jesus desce com eles da montanha e levanta os olhos para falar-lhes, chamado aqui, portanto, de Sermão da Planície. Mas aqui não importa certamente a geografia. O que importa são as palavras preciosas do Senhor, onde, mais uma vez, nós somos mergulhados no mistério do seu reino. No mistério de um Deus que precede e acompanha a história. E só Ele é aquele capaz de dar destino justo a
todo o dinamismo da história e a todos aqueles que intervêm positiva ou negativamente na história. Há um dado, digamos assim, particular de Lucas, que além das bem-aventuranças, aqui no caso dele, 4 bem-aventuranças, Mateus apresentava 9 bem-aventuranças de Jesus, aqui são 4, mas além dessas 4 bem-aventuranças segundo Lucas, nós também temos os chamados 4 ais, onde Jesus aqui, segundo Lucas, vai também sinalizar, digamos, os elementos negativos, os elementos que de fato destroem o reino, destroem a história e que levarão certamente a um destino diferenciado. Mas tomemos aqui então as 4 bem-aventuranças segundo Lucas: os pobres, os que passam fome, os que estão chorando e os que são odiados, injuriados, banidos por causa do Filho do Homem. Aqui estamos diante de situações humanas doídas, sofridas, de negação. Aqui estamos diante de privações que de fato roubam a alegria, roubam a dignidade, roubam a paz, roubam a beleza da vida humana. E aí neste lugar de privação, de provação, de dor, nesse lugar habita Deus. O mistério pascal de Cristo é exatamente o lugar onde nós podemos perceber que essas realidades humanas destrutivas, negativas, pecaminosas, doídas, elas foram visitadas pelo Verbo de Deus. Jesus conheceu estas realidades e por isso é capaz de tirar delas aqueles que por causa dele estão nessas situações difíceis, complexas, negadoras da vida. Aqui, na linha das bem-aventuranças segundo Mateus, nós também percebemos que há um auxílio de Deus, o destino que Deus reserva para estes que por causa dele suportam grandes e graves sofrimentos e privações e provações, não por opção, mas sofrem isto como ação do mundo contra eles. Para esses, Deus reserva de fato um destino feliz, um cuidado especial. O vosso é o reino de Deus, sereis saciados, havereis de rir, alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa é grande. Aqui estamos diante de um Deus que conhece, não só conhece as realidades humanas negativas, mas, mais do que isso, conhece as verdadeiras causas e os verdadeiros causadores destas desgraças. E Deus, portanto, e só Ele, é capaz de, enxergando com profundidade, enxergando causas e causadores, Ele é capaz sim de garantir a uns a vitória, a superação, a salvação e também colocar sobre outros a sua justiça. Isso se expressa bem nos ais, nos 4 ais que estão aqui nesse texto de Lucas. Ai de vós ricos, vós que agora estáis fartos, vós que agora estáis rindo, e vós de quem todos falam bem. Aqui estamos diante de compensações. Compensações humanas, compensações que plantam, por vezes, no coração humano a vaidade, a competição, o senso de superioridade. Situações que colocam estes seres humanos em algum destaque social, por vezes às custas das privações e dos privados, porque se há, portanto, ricos, fartos, sorridentes, elogiados,
isso pode custar exatamente a tristeza, a pobreza, o choro, a má fama de outros que foram exatamente detonados por causa do Filho do Homem. Aqui no texto de Lucas, Jesus faz questão, portanto, de dizer que há duas maneiras de interferir na história. Há duas maneiras de sofrer o dinamismo da história. Agimos no sentido de afirmar a vida, agimos no sentido de negar a vida. Sofremos aquilo que a história e os seus vários atores impõem sobre nós, como peso que esmaga e destrói, como também podemos ser nós estes que colocamos o peso que esmaga e destrói os outros. Aqui a pergunta de Jesus é certamente preciosa e oportuna. De que lugar estamos? Em que lugar estamos? Estamos do lado daqueles que sofrem as violências do mundo por causa de Cristo? Ou estamos exatamente no lugar daqueles que causam as violências do mundo e querem oprimir e esmagar aqueles que pensam um reino diferente do reino que nós conhecemos hoje, marcado infelizmente por violências, por crimes, por abusos, por destruições da vida humana e da vida da natureza, por imperativos do mal? Certamente não haverá para essas duas classes humanas um destino igual. O Senhor, que acompanha a história e a preside, é capaz de ver, repito, as causas e os causadores, dos bens e dos males, da vida e da morte, da graça e da desgraça. E as bem-aventuranças e as mal-aventuranças de Lucas querem exatamente nos fazer entender que há, portanto, duas maneiras de estar no mundo: sofrendo as consequências e as violências do mundo, ou sendo causadores disto. É melhor que estejamos do lado de Deus, que quer um tempo novo e bom, que Jesus chamou o reino de Deus, mesmo que isso custe também a nossa vida, o nosso sofrimento, como custou a vida e o sofrimento de Jesus. Haverá dois fins reservados àqueles que estão no caminho do reino e àqueles que, por infelicidade e erro, escolheram estar na contramão do reino. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. No coração deste tempo, meu irmão, minha irmã, vamos assistindo, infelizmente, a muitas tragédias entre nós. Nos recordamos ainda com profunda dor do rompimento da barragem em Mariana, com dor recente e com ferida aberta ainda, a dor do rompimento da barragem em Brumadinho, dos adolescentes que morreram queimados no Rio de Janeiro, sonhadores, cheios de expectativas e de projetos para o futuro. Acidentes que nos rondam em pequena e grande proporção, mas aqui não interessa a proporção. O que conta de fato é aquela vida, uma só, ou as mais de 300 que se foram no rompimento da barragem de Brumadinho. Nós vivemos uma fé de memória, fazemos memória da Páscoa de Jesus. Nunca esqueceremos o Senhor Jesus, porque celebraremos a sua memória até que Ele volte. Mas também não podemos nos esquecer, irmãos, da história, das suas tragédias e das suas glórias. Importante perceber que se foram glórias que ajudaram a afirmar a vida, a zelar pela vida, a implantar e fazer fecunda a vida humana, a vida natural, certamente glórias que Deus nos ajudou a experimentar e a conquistar. Mas também não podemos tirar os olhos das tragédias. Não podemos tirar os olhos e não podemos nos calar, nos omitir, continuar os mesmos como se nada tivesse acontecido. Você que me assiste em algum lugar do nosso estado de Minas Gerais, ou do nosso país, ou até de fora do Brasil, nós precisamos, irmãos e irmãs, levantar uma memória que não deixa morrer a história desses irmãos e irmãs ceifados pelas tragédias, pelas desgraças, pelos crimes deste nosso tempo. E aqui eu penso com certa exclusividade o crime em Brumadinho. Nós não podemos simplesmente parar numa bonita atitude orante, e ela é importante, muito importante nesta hora, mas precisamos avançar para outras atitudes, também ousadas, proféticas e até, porque não, perigosas. Precisamos sim repensar o modelo de desenvolvimento do nosso país. Isso não se faz em uma sentada, isso talvez nem se faça com os governantes e os políticos que temos, mas temos que ir percebendo que desse jeito não dá. Um progresso econômico que custe vidas humanas, que custe a vida da natureza, que custe uma exploração irracional, predatória da terra, isso não pode continuar. É verdade que o capitalismo tem o seu desenvolvimento próprio, mas se houvesse vontade política e moral, ele poderia ser menos agressivo, ele poderia ser menos impactante, ele poderia ser mais respeitador da vida, da natureza. Há um preço a pagar pela vida humana e pela vida da natureza, que são ceifadas como se fossem meras coisas que o modelo econômico pode dispor como ele quiser. Aqui não se trata de colocar nem o dinheiro, nem o trabalho, nem o capital, nem as empresas acima de qualquer outra coisa ou de qualquer legislação. Não, irmãos. Isso tudo tem que estar submetido à ética, ao direito. Isso tudo tem que estar submetido ao valor fundamental da vida. Por isso agora começam movimentos vindos de muitos lugares, da igreja, das ONGs ligadas à natureza, dos sindicatos, das comunidades ribeirinhas, das pequenas comunidades que estão ao redor das grandes empresas mineradoras, daqueles que de fato estão debaixo de algum risco, e há muitos riscos esparramados pelo Brasil afora, ligados às muitas formas de exploração da terra. Há comunidades e cidades inteiras
que não dormem mais, que não têm sossego, que não têm paz. Há, digamos, uma histeria coletiva do risco que pode vir a se tornar realidade por uma barragem a mais que venha a se romper, ou por situações que coloquem em xeque ou roubem a paz de alguma comunidade que está ali por perto dessas grandes empresas públicas ou privadas que exploram o nosso país, que exploram a nossa Minas Gerais. Agora é hora de endossar esse debate. Agora não dá para a gente ficar de fora não, esperando que outra desgraça aconteça. Precisamos sair, sim, do nosso lugar, onde talvez nada passou perto de nós que tenha sujado nossos sapatos de barro ou de resíduo de minério. Mas aqui se trata de uma grande experiência de solidariedade humana, de modo que os irmãos afetados lá, de alguma forma, também isso afetou a nossa humanidade, o nosso estar aqui, longe daquela realidade, mas ali estão irmãos e irmãs, cujas vidas foram ceifadas, cuja terra foi inutilizada, cujo rio não tem mais água que se possa beber. Há situações alarmantes que precisam nos despertar. E aqui não se trata de nos envolvermos numa revolução para derrubar os muros e expulsar as empresas. Não estamos aqui nesse nível. Mas se trata de sentarmos à mesa com os vários personagens que dizem respeito a esta realidade. O governo, as comunidades, os trabalhadores, as ONGs, as igrejas. Agora nós precisamos de fato, com ousadia e profetismo, nós precisamos questionar o modelo. Mesmo que nós não consigamos, e não imagino isso a curto nem a longo prazo, mesmo que nós não consigamos mudar em grandes linhas o modelo econômico de desenvolvimento social e humano do nosso país, aqui nós podemos sim garantir, pela exigência legal e pelo direito disto, podemos garantir que as leis de concessão da exploração sejam diferentes, que a vigilância e a fiscalização sejam mais sérias e não fiquem a cargo das empresas. Aqui nós podemos exigir sim que as condições de trabalho sejam mais humanizadas. Aqui podemos exigir sim que onde houver risco, que se organize com antecipação tudo aquilo que possa evitar vidas ceifadas por descuido e por incapacidade de mecanismos de proteção. Meu irmão, minha irmã, precisamos agora nos unir como uma grande família de mineiros, de brasileiros, de homens e mulheres para quem a vida é mais importante do que o trabalho. A vida é mais importante do que o capital. O trabalhador é mais importante do que a empresa. A natureza é mais importante do que o progresso econômico. Ou nós avançamos nessa consciência e vamos a partir das pequenas cidades, onde talvez a exploração seja ainda insignificante, sem impactos, mas que poderá crescer, e é preciso olhar desde a primeira hora para que não aconteça que hoje as grandes empresas que causam um estrago maior nas nossas terras não se vejam já ali em germe nas pequenas empresas que vão chegando e causando um impacto às vezes imperceptível, mas com vocação a crescer e crescer sem respeitar a vida e a natureza. O nosso olhar tem que estar grande sobre o nosso estado e sobre o nosso país, mas tem que estar pequeno também aí, nos lugares e ambientes onde nós vivemos. Agora é hora, meu irmão, minha irmã, de com serenidade, com inteligência, com diálogo, com respeito, é hora de sentar à mesa. Não podemos mais permitir que os outros decidam sobre nós.
Que as grandes empresas façam o que querem sem perguntar aos que chegaram ali primeiro qual seria o melhor jeito de realizar aquela exploração da terra. É preciso respeitar a história das pessoas, a história das comunidades. É preciso respeitar todo um projeto ecológico que se foi implantando em cada lugar, em cada pedaço do nosso estado ou do nosso país. Verdadeiro presente de Deus nas muitas regiões do nosso estado e do nosso país. Isso não pode ser mercantilizado como uma coisa qualquer, que qualquer um pode chegar, meter a mão, explorar e vender em benefício de poucos. Agora, meu irmão, minha irmã, nós temos que manter acesa a chama do nosso olhar, da nossa fé, da nossa crítica, da nossa capacidade de nos interessar uns pelos outros. Sozinhos, certamente vai ser mais difícil que cada uma das localidades e grupos possam resolver essa questão que afronta hoje a natureza, a vida, o progresso humano e social da nossa gente. Precisamos ir juntos, com força, coragem, graça, profetismo. Deus vai conosco, porque o que queremos é exatamente cuidar do mundo, cuidar da natureza, cuidar para que o reino venha sobre nós, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, temos muitas coisas boas e belas para celebrar e para nos alegrar neste tempo do nosso caminho. A comunidade Missão Maria de Nazaré, em cujos estúdios nós gravamos o nosso programa semanalmente, está celebrando 14 anos de caminho. É uma comunidade que nasceu aqui na cidade de Divinópolis, mas já tem também ramificações de trabalhos lá em Uruaçu, no estado de Goiás. Temos também uma comunidade em São Luís do Maranhão. Então são irmãos, casais, solteiros, que estão em vários pontos de missão e levando adiante o compromisso de acolher, abraçar, ajudar Jesus presente nas muitas formas de vidas humanas abaladas, abusadas e sofridas por muitos motivos neste tempo e nestes lugares onde a comunidade se instalou. Então, o nosso abraço, a nossa prece, o nosso afeto pela comunidade Missão Maria de Nazaré, que neste 15 de fevereiro celebra a Eucaristia do seu aniversário de missão e de presença entre nós. Também, nesse 16 de fevereiro, nosso irmão, nosso amigo Dom Messias assume a Diocese de Teófilo Otoni, aqui no Vale do Mucuri, no nosso estado de Minas Gerais. Nosso abraço, nossa prece também por Dom Messias, que vem lá de Uruaçu para agora atuar aqui no nosso Leste 2, ele que também é mineiro. Então acolhemos com muita alegria esse irmão querido que vem para cuidar da boa gente aqui do Vale do Mucuri, e será uma alegria também para todos que puderem estar com ele lá naquele sábado 16 de fevereiro, a data da sua chegada e da sua posse canônica junto à igreja de Teófilo Otoni. Aqui na Diocese de Divinópolis temos pelo menos 3 eventos bonitos e marcantes.
No sábado, dia 16, lá na cidade de Nova Serrana, nós vamos nos encontrar com os agentes da pastoral familiar da nossa diocese. É o encontro de, digamos assim, de alavancamento deste ano de trabalho e de missão. Então, os agentes da nossa pastoral familiar, vamos nos encontrar lá à tarde e noite na cidade de Nova Serrana, na paróquia de São Sebastião, para pensarmos no nosso caminho, sobretudo pensarmos um pouco mais ainda o texto do Papa Francisco sobre a santidade neste tempo e neste momento da história da Igreja. No domingo, dia 17, nós queremos nos alegrar com as novas comunidades e a renovação carismática católica. É o jubileu da nossa diocese e que nesse domingo congrega então as novas comunidades e a renovação carismática católica, que tem também um belo caminho aqui entre nós. E à noite, lá em Pará de Minas, na paróquia de São Pedro, vamos celebrar a Eucaristia dos 25 anos daquela paróquia, fundada ainda por Dom José Belvino há 25 anos. Então vamos rezar com os irmãos de lá para também colocar diante de Deus o caminho percorrido e a bela história que nós sabemos está guardada ainda no coração deles. Uma igreja em caminho.